eu sou Lilian Vinci do Atelier e hoje eu vou compartilhar como eu fiz esse lacinho aqui em crochê. Eu prendi esse lacinho, ó, numa xuxinha para usar no cabelo, mas ele pode ser usado para aplicação em diversos trabalhos. Ele é super rapidinho, super fácil de fazer e eu adaptei também essa receita para um tamanho menor de lacinho, que é esse que eu tô usando no cabelo. Então, para colocar aqui no meu cabelo, eu usei um grampinho simples. Mas se você quiser que fique mais firme ou se quiser fazer para vender também, é só colar o lacinho no tic-tac que também fica legal. Se você já gostou dessa peça, deixa o seu like, o seu comentário para eu saber e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Agora, deixa eu te mostrar como eu fiz esse lacinho, vem comigo. Bom, para fazer esse lacinho, eu vou usar o fio Anne, eu vou usar ele duplo e eu vou usar a agulha 2,75 milímetros. Eu vou começar pela parte da orelhinha do meu laço. Então, eu vou fazer aqui o pontinho inicial. Ó, e vou começar fazendo correntinhas. Eu vou fazer 46 correntinhas. Feitas minhas 46 correntinhas, eu venho aqui, ó, na segunda e começo a fazer pontos baixos. Então, para cada correntinha da base, eu vou fazer um pontinho baixo. Vou trabalhando assim até o final. Então, assim, fazendo um pontinho baixo para cada ponto da carreirinha, eu vou totalizar, quando eu chegar ao final da carreira, com 45 pontos baixos. Eu vou fazer e já volto. Chegando aqui ao final, olha, vou fazer o meu último pontinho baixo. Aí, eu faço uma correntinha, viro, e aí eu vou começar a trabalhar o retorno em ponto baixo. Só que eu vou pegar só pela alcinha de trás, ó. Vou seguir fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreirinha de base, porém pegando só pela alcinha de trás, que daí ele vai ficar com esse relevinho, sabe? Como se fosse essa texturinha. Então, eu vou até o final trabalhando dessa forma. Chegando aqui ao final novamente, ó, vou fazer os meus 2 últimos pontinhos aqui, ó. Prontinho. Agora, uma correntinha para subir, viro e continuo trabalhando pela alcinha de trás. Então, pego aqui. E eu vou seguir dessa forma por um bom pedaço, tá? Acredito que por umas 8 carreiras, mais ou menos. Eu vou fazer aqui e aí eu volto para mostrar. Eu trabalhei aqui, então, por 8 carreiras em ponto baixo, pegando sempre pela alcinha de trás. Então, aqui ficou o meu pontinho, ó, meu último pontinho. Aqui na frente, então, eu tenho a formação, ó, de 1, 2, 3, 4 gominhos. Aqui na parte de trás, ó, fica igual, né? Só que aqui eu tenho 3 gominhos só. Então, eu vou escolher essa parte aqui para ficar como a parte de fora do meu lacinho.
Agora, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar esse fiozinho aqui, que foi aqui do início do meu trabalho, e vou esconder esse fiozinho aqui pra dentro já. Eu vou esconder nesse sentido aqui, porque se eu for esconder pra cá, pra não correr o risco dele aparecer depois, né? Então, eu venho aqui pelo meio, vou passando ele por cima, por baixo. Ele vai ficar por trás, né, na parte da costura, não tem problema. Mas eu vou escondendo ele aqui. Bom, agora que ele já tá escondidinho, eu vou pegar com a própria agulha de crochê e já vou unir essas duas partes aqui. Então, eu vou aqui nesse meu pontinho final, vou ajustar aqui o fio. Vou pegar aqui o último pontinho aqui, ó, do outro lado, ó. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, ó, só unir as duas partes. Agora, eu vou alinhar bem aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, uma das alcinhas aqui, da parte da frente, ó, e uma alcinha aqui da parte de trás, puxo o fio e faço baixíssimo. Se você acha que é melhor fazer isso aqui com a agulha de tapeceiro, pode ser também, costurando, né? Porque como é carreira de vai e volta, não fica perfeitinho pra pegar a borda, né? Mas é só ir pegando o ladinho de lá e o ladinho de cá. Eu vou pegando e vou fazendo ponto baixíssimo. Ó, cheguei aqui no finalzinho, pego os dois últimos pontinhos e pronto. Finalizei. Agora é só cortar o fiozinho. Bom, feita aqui então a parte da orelhinha, agora eu vou fazer as perninhas do lacinho. Então, eu já coloquei aqui o meu pontinho inicial e eu vou fazer, então, 19 correntinhas. 19. Agora, eu vou voltar aqui na minha segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou seguir aqui na minha correntinha de base, na minha carreirinha de base, fazendo um ponto baixo para cada correntinha que eu fiz. Então, ao final da carreira, eu vou ter 18 pontos baixos. Vou fazer aqui o meu e retorno. Ó, finalizei aqui a minha primeira carreira. Agora, eu vou fazer uma correntinha para subir, viro, e aí, aqui, eu vou também trabalhar na alcinha de trás, só que no primeiro ponto, eu fiz aqui um ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse meu primeiro ponto. E depois, eu vou seguindo, fazendo um ponto baixo para cada pontinho baixo da carreira de base. Então, é nesse pontinho inicial só que eu faço 2 pontos no mesmo ponto. Aí, eu vou seguindo aqui, ó, o restante da minha carreirinha toda. Ó, cheguei aqui no meu último pontinho, ó,
Então, aqui eu vou fazer também 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, na carreira de base, eu tinha 18 pontos, agora eu tenho 20 pontos nessa segunda carreira. Então, faço uma correntinha para subir, viro, e da mesma forma, eu vou trabalhar com um aumento. Então, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, só no ponto inicial e no ponto final. Ó, chegando aqui ao final da terceira carreira, aqui no último pontinho, eu também vou fazer aumento. Então, essa terceira carreira, eu vou trabalhar nesse mesmo esquema, fazendo aumentos no ponto final e no ponto inicial, por 6 carreiras. Então, aqui eu já fiz 3, eu vou trabalhar mais 3 carreirinhas nesse esquema, e aí eu volto para finalizar. Eu trabalhei aqui, então, por 6 carreirinhas nesse esquema, fazendo a partir da segunda, 2 pontinhos no mesmo ponto inicial e 2 pontinhos no final. Então, eu tô com as minhas perninhas assim. Então, é o seguinte, né? Quando eu for colocar na peça, eu vou colocar para que fique assim, né? A perninha. Então, o ideal é que a perninha seja mais ou menos do tamanho do laço, né? Então, assim, se você quiser deixar assim, gostou desse acabamento aqui, eu sugiro fazer 8 carreiras para ficar do mesmo tamanho. Eu vou fazer pontinhos aqui para deixar isso aqui mais bonitinho, ou diferente, talvez, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse fiozinho aqui, já vou esconder ele aqui, vou passando por entre as carreirinhas aqui. Ó, passo ele aqui. Vou cortar aqui o excesso dele. E agora, aqui com o meu fiozinho, eu vou definir, então, qual dos lados vai ficar pra frente. Então, eu vou usar esse aqui pra ficar pra frente. Então, eu vou pegar aqui o meu trabalho, ó, e vou vir aqui na borda e vou vir fazendo pontos baixos aqui. Então, ó, eu vou pegando ponto baixo, aonde eu vou conseguindo aqui, ó, pra ficar mais retinho. Ó, a diferença, ó, aqui ficou retinho, ó, e aqui tá franzidinho. Ó, deixa eu mostrar melhor, ó. Então, aí vai do gosto da pessoa, né? Então, eu vou aqui fazer no contorno todo. Então, essa bordinha, ela também já vai engrossar um pouquinho mais, né? Por isso que eu falei, quem não quiser fazer essa parte, faz 8 carreirinhas. Se for fazer essa partezinha aqui, faz 6, que também, senão o rabinho também vai ficar muito grosso. Daí, aqui para cada pontinho de base, eu faço um pontinho baixo e vou circulando até chegar lá no início. Ó, trabalhei aqui
toda a voltinha e cheguei aqui novamente no final. Agora, eu vou aqui nesse último pontinho fazer um ponto baixíssimo para finalizar. E aí, agora é só cortar o fiozinho. Ó. Corto o fiozinho e escondo ele ali atrás. Bom, agora eu vou fazer a parte do centrinho, que é a parte que vai unir a primeira que eu fiz com a segunda, que seria a orelhinha com a perninha. Eu fiz 20 correntinhas, voltei na segunda e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha que eu fiz. E aí, eu vou voltar pegando pela alcinha de trás. Vou fazer só 2 carreirinhas de ponto baixo, uma de ida e uma de volta. Só isso. Chegando aqui ao final, ó, fiz as minhas 2 carreirinhas. Então, fiz a primeira, uma correntinha, voltei pegando pela alcinha de trás e fiz aqui o último ponto. Aí, agora, só passo aqui o fiozinho, finalizo. E aí, eu deixo um pedacinho maior aqui de fio para usar na costura. Então, agora, o próximo passo é fazer a montagem, né? Então, aqui eu tô com a minha orelhinha, tô aqui com a minha perninha. Então, o que que eu faço? Eu dou uma dobradinha aqui, ó, na perninha para posicionar ela mais certinha. E aqui no centrinho da peça também vou dar uma amassadinha nele. Antes de eu prender aqui com esse centrinho que eu fiz, eu vou usar o fio para unir essas 2 partes. Por quê? Porque se eu deixar só o centrinho lá para segurar o laço, pode ser que ele desmanche, né? Ou que ele não fique tão preso, né? Que ele solte, que ele pode chegar a deformar. Então, aqui, eu vou pegar o fio, ó, vou segurar bem aqui, bem no centrinho, onde eu quero, vou dar uma apertadinha. Aí, aqui, eu coloco bem certinho a perninha, porque eu agora vou apertar. Então, eu acho que tá certinho aqui. Então, eu vou vir aqui e vou dar um nozinho. Ó, antes de fechar bem o nó, eu vejo se tá no meio. Certinho. Então, ó, eu dou um nó pra prender. Ó, feito isto, agora eu venho com a xuxinha do cabelo, coloco ela aqui no lugar. E venho com o meu centrinho, venho com ele aqui atrás, ó. E agora, eu vou costurar esse centrinho. Vou usar uma agulha de tapeçaria. Ó, vou colocar aqui. E aí, eu vou apertar mais um pouquinho. Ó, e agora, só fazer a costurinha aqui. Ó, eu costuro só o crochê. Eu não costuro a xuxinha. Porque como ela vai esticar, então, aquele lacinho que eu dei primeiro com o fio, aquele nozinho,
prende o laço. E esse centrinho aqui, ele dá o acabamento e só segura a Xuxinha, mas ela consegue se movimentar normalmente. Então, vou prender bem aqui e vou passar a minha agulha lá pra dentro pra poder cortar o fio. Prontinho, agora é só arrumar e tá prontinho.